Bem-vindos à semana Vamos Colorir o Mundo, para você e todo mundo conseguir pintar de um jeito descomplicado. Eu sou o Gustavo Rapassi. E essa é a aula 1 de uma série de 3 aulas que eu gravei especialmente pensando no que você precisa ouvir. Para você que gosta de pintura e para você que já pinta e quer desenvolver um pouco mais aí as suas habilidades, ou para você que nunca pintou e quer começar a pintar. Essas 3 aulas gratuitas que eu gravei especialmente para esse evento e que vão ficar disponíveis por período limitado, elas são diferentes de todas as outras aulas que eu faço nas redes sociais. Porque essas 3 aulas estão em sequência e elas foram gravadas e editadas para deixar somente o que você precisa ouvir para desenvolver as suas pinturas. E nessa aula de hoje eu vou te falar de assuntos muito importantes que vão facilitar a sua vida. Eu vou te falar de como pintar de um jeito descomplicado. Por que isso é importante? Quais as facilidades e as vantagens de pintar de um jeito descomplicado? Eu vou te falar também do que é mais fácil para você fazer suas pinturas. Como, por exemplo, número 1, o tema que você vai usar. Número 2, o tamanho da superfície que você vai usar. Número 3, o tipo de superfície. Número 4, o jeito de matizar, que é muito importante, né? Como que você vai matizar de um jeito mais simples, mais fácil, que você vai ter o melhor resultado. Número 5, eu vou te falar também por que usar tinta à base de água, por que isso facilita a nossa vida. E no final dessa aula eu vou te passar uma lista de material para você começar a fazer as suas pinturas aí, para você já ter tudo prontinho para fazer as pinturas do jeito que eu mostro aqui nos meus vídeos. E na aula 2, que eu vou te enviar somente na quarta-feira, eu vou te dar dicas de como desenvolver as suas habilidades. Na aula 2 nós vamos falar, por exemplo, de número 1, por que pintar na madeira pode desenvolver as suas habilidades. Número 2, porque pintar criando vai ter mais efeito terapêutico. Número 3, como desenvolver a sua criatividade. Número 4, eu vou te dar dicas de um aplicativo que eu uso para você encontrar as referências, para você conseguir se libertar e aplicar essas referências aí nas suas pinturas. Para você conseguir fazer suas pinturas aí do zero ao acabamento, do começo ao acabamento. Então tem bastante conteúdo e na aula 3 nós vamos combater o seu medo de passar tinta. Você vai aprender definitivamente a começar a pintar, como passar a tinta, como se soltar aí sem medo de ser feliz, né? Como se soltar nas suas pinturas. E que eu sei que essa dificuldade é uma dificuldade de muita gente, eu sei que tem muita gente que já trava aí. Na hora de fazer as primeiras pinceladas, como que você vai pintar? Qual o sentido que você vai passar o pincel? Você pega muita tinta, pega pouca tinta? Qual pincel que usa? Então nós vamos falar sobre isso para você começar a fazer as suas pinturas aí sem medo de ser feliz, pintar desse jeito descomplicado. Já deu para ver que vai ter bastante informação, né? Porque eu não tenho medo de ensinar, eu quero ver a sua evolução, o seu progresso, eu quero multiplicar esse conhecimento. E no final da aula 3, eu vou abrir a próxima turma do curso online Pintura Sem Estresse, para quem quer evoluir ainda mais no seu conhecimento, na sua forma de pintar. Na aula 3 eu vou te falar também tudo sobre o curso, os módulos, como funciona e até a forma de pagamento. Mas só de assistir essas 3 aulas completas e gratuitas da semana Vamos Colorir o Mundo, você já vai ter bastante informação, bastante dicas super úteis. Mas somente quem acompanhar tudo até o final é que vai ter essa oportunidade. Lembrando que a semana Vamos Colorir o Mundo vai ficar disponível somente nesta semana. Então fique comigo até o final que você vai ter bastante dicas. Porque olha, o método que eu uso, o método que eu mostro, é um passo a passo para você conseguir pintar não somente uma ou outra coisa. Não somente para você pintar arara ou uma orquídea, não é só para pintar uma ou outra coisa, é para você pintar tudo que você quiser. Com o método você vai ter uma receita, um passo a passo para você conseguir pintar, para você ter a liberdade de escolher o que você quer pintar. E que pode ser flores, pode ser aves, pode ser arara, pode ser papagaio, pode ser montanhas, pode ser gatos, animais, pessoas,
o que você tiver em mente, o que você estiver imaginando, né? Cachoeiras, pedras, enfim, o que você quiser fazer, você vai conseguir pintar. E também você vai ter a liberdade de escolher onde quer pintar. Se você quiser pintar em tela, em madeira, madeira nova, madeira de reaproveitamento, em objetos de metal, como bacias de alumínio, em formas, em panelas, ou, por exemplo, em peças de cerâmica, como vasos, telhas, enfim, objetos decorativos, né, que você quiser pintar, em papelão também, como eu já mostrei aqui, em balde de papelão, enfim, objetos rústicos que você quer reaproveitar, você vai ter a receita, né, você vai ter a orientação de como começar a passar tinta, como criar, como desenhar, fazer tudo do começo ao fim, né? Você vai ter essa receita aí para usar objetos que você às vezes tem guardado há anos e você já nem sabia mais o que fazer, então agora chegou a hora. O método que eu uso, que é o método que eu criei, ele te ajuda com todas as suas dificuldades na pintura. Ele desenvolve a sua imaginação, o seu poder de criação, ele te mostra como desenhar, ele te faz perder o medo de desenhar, ele vai te mostrar como matizar, para você conseguir fazer as suas pinturas de um jeito que você achava difícil ou até impossível de fazer. O método vai te dar a oportunidade de realizar sonhos antigos, sonhos que você já nem lembrava mais, nem tinha mais, achava que não ia mais nunca realizar. Então, sem demorar muito, o método vai te dar um resultado legal, vai te mostrar como superar todas as suas limitações na pintura para expor o seu dom, para expor o que tem dentro de você, o que está guardado aí que você precisa pôr para fora. E eu falo isso porque já ajudei bastante gente, pessoas de todas as idades, pessoas de habilidades diferentes, pessoas que nunca tinham pintado e até pessoas que já tinham pintado e não tinham conseguido, aplicando meu método, conseguiram. Pessoas que acreditavam que não tinham jeito, que não eram capazes e que não tinham dom. E até mesmo pessoas que pintavam e queriam desenvolver as suas habilidades. Porque eu sei que tem gente que já pinta há bastante tempo, mas ainda não consegue desenhar, não consegue criar, né? Tem alguma dificuldade para fazer os matizados. Então, aplicando o método, vai ter um bom resultado. E você vai ver que fazer uma atividade assim, com orientação, vai te relaxar ainda mais. Porque você vai saber exatamente o que fazer em cada etapa, em cada situação da sua pintura. Assim como acontece com os meus alunos, que encontraram uma atividade para relaxar, para se desligar dos problemas do mundo. Enquanto pintam, recarregam suas energias. E olha, presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Quando a gente desenha, a gente desenvolve o nosso raciocínio, os nossos pensamentos, o que a gente acha da vida, a nossa opinião da vida, né? E quando a gente pinta, a gente trabalha com as sensações, com as emoções, com o que a gente sente das pessoas, né? Ou com o que a gente sente da nossa vida. Então, por isso é importante você trabalhar sempre as duas partes, sempre equilibrar as duas partes, desenvolver sua capacidade de desenho e desenvolver essa habilidade com as tintas. Então, fica muito mais saudável quando você faz todas as etapas, quando você faz o processo completo, do começo ao fim, da criação, o desenho, a pintura, né, todas as etapas e até a conclusão da sua pintura também. Então, cada uma vai ter um efeito terapêutico. Então, por isso, é importante você viver todas as etapas da sua pintura. Então, pintar pode ser a cura de muitos males que você está precisando a cura dele agora. Como, por exemplo, excesso de preocupação, ansiedade, pequenas tristezas e depressões que às vezes você vai acumulando e nem percebe que isso está te fazendo mal. E pintar combate a depressão e a ansiedade, por quê? Porque quando você pinta, você foca no momento presente, você foca ali naquilo que você está fazendo naquele momento. E a ansiedade, ela é o excesso de preocupação que você tem em relação ao futuro. E a depressão é o excesso de tensão que você coloca, de energia que você coloca no seu passado. Então, quando você pinta, você foca somente no presente. Você só tem que se importar com aquilo que você está fazendo ali agora, aquela sensação com as tintas, aquele momento presente. Então, por isso, você dá um tempo para sua mente descansar, você se desliga e foca ali naquele momento. Você esquece de todos os problemas, a sua mente viaja, vai longe, né? Então você se desliga, foca naquele momento, esquece tudo que está ao seu redor. Então por isso tirar um momento para você, tirar um momento para você cuidar da sua saúde, de você é tão importante.
E a terapia continua mesmo depois que você pinta, porque a sua pintura fica exposta ali no ambiente, na sua casa, na sua sala, no quarto, enfim, aonde você colocar, e as pessoas vão elogiar. Então a pintura fica bonita e os elogios vão para você. E isso vai te deixar bastante motivado, porque tudo isso vai te fazer bem, porque te leva em direção à sua evolução emocional, à sua evolução espiritual e material também. Sabe por quê? Porque finalmente você vai conseguir expressar o que tem dentro de você. Você vai conseguir colocar os seus sentimentos para fora, a sua verdade interior. Né? Tudo isso é uma coisa que vai te estimular a sua criatividade, vai colocar a sua verdade, os seus sonhos para fora. Então agora chegou a hora de você desenvolver a sua criatividade, para você não depender mais de ficar esperando as outras pessoas pintar para você poder copiar. Você vai poder criar, elaborar, pintar o que você quiser. Porque não é comum você encontrar professores que mostram técnicas de criatividade. É mais comum você encontrar quem ensina a reproduzir as pinturas que já existem. E o meu método não, é diferente de todos esses que você vê por aí, porque o meu método é para desenvolver a sua criatividade, para que você consiga elaborar, para que você consiga criar, né? Que você consiga fazer algo diferente, algo só seu. Então, as minhas aulas são assim, não para você fazer uma ou outra pintura, não para você fazer só uma arara, um papagaio ou uma paisagem específica. Não, é para você pintar tudo que você imaginar, tudo que você quiser, porque todo mundo pode criar. E me escutando falar assim, pode ser que você ache que é bom demais para ser verdade, pode ser que pareça que você não vai conseguir e que está achando que é uma promessa muito distante da sua vida. Talvez você não consiga entender por que tudo isso é possível se você já pinta há um certo tempo e não conseguiu ainda desenvolver sua criatividade, ou não conseguiu desenhar, ou não conseguiu matizar. Mas, na verdade, com o meu método, pessoas que nunca pintavam e que começaram a pintar pela primeira vez já se realizam seguindo as etapas, né? Já nas primeiras pinturas já conseguem se realizar. Pessoas que achavam que nunca iam conseguir criar, que nunca iam conseguir desenhar, que não iam conseguir fazer efeito de luz e sombra, já conseguem fazer nas primeiras pinturas quando aplicam todas as regras do método Gustavo Rapassi. Enfim, o método é para realizar sonhos e eu estou aqui para te ajudar a realizar o seu sonho. E eu já vi bastante transformação acontecer com os meus alunos na minha vida e na vida dos meus alunos também. Nesses 28 anos de aula prática, aula presencial que eu tenho aqui no ateliê, e nesses 4 anos de aula online, deu para ver muito trabalho diferente, muita coisa acontecer. Então acredite que tudo que eu estou te falando aqui, tudo que eu preparei para te mostrar aqui hoje é importante para colocar para fora esse artista que está escondido aí dentro de você. Porque nas minhas aulas nós já pintamos de tudo, já fizemos transformações fantásticas, com bandejas, cadeiras, objetos de metal, de cerâmica, fibras naturais, madeiras novas, madeiras antigas, madeiras de reaproveitamento, enfim, objetos inusitados, né? Por exemplo, uma vez uma aluna trouxe um shape de skate quebrado e eu nunca tinha pintado nisso, nunca tinha imaginado, mas ela falou, dá para pintar? Eu falei, claro que dá, isso é madeira, né? E então a gente bolou ali uma pintura nesse shape e ela falou, eu encontro bastante isso, porque no meu caminho ali tem os skatistas, eles jogam o skate quando quebra e tal. Então ela trouxe esse shape quebrado e fizemos. Assim como tampas de balaio, de cesta de vime, enfim, tantas outras superfícies diferentes, chapéu, sapato, camiseta, avental, tudo que você imaginar que você tiver aí, né? Eu sempre mostro as panelas, frigideiras, então tudo que você imaginar de objetos dá para reaproveitar. E cada vez mais as pessoas se dedicam a pintar assim, de um jeito único, porque tem um efeito terapêutico garantido, né? Você coloca ali as suas emoções, suas sensações ali, tudo na sua pintura. E você pode perceber que até artistas renomados, assim, artistas de cinema, usam isso como terapia, né? Você pode conferir pela internet as imagens de artistas que usam isso, porque eles podem usar qualquer terapia que eles quiserem, mas eles usam a pintura espontânea e criativa porque ela tem um efeito garantido, ela tem um efeito psicológico de fazer com que a gente coloque as nossas emoções para fora. E por isso que a gente precisa aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa vida.
Por exemplo, não é comum você encontrar professores que te ensinam como pintar de forma criativa. É muito mais comum encontrar professores que te ensinam a reproduzir as técnicas, né? Reproduzir o que eles fazem, copiar, repetir técnicas de pintura. E aqui não, aqui eu te mostro como criar, eu te mostro como pintar aquilo que está dentro de você, internamente, na sua mente, no seu coração, no seu sentimento. Bom, mas eu lembro que aconteceu isso comigo. Eu lembro que eu também queria pintar e eu não conseguia, né? Eu também tinha vontade de pintar algumas coisas e não fazia ideia como. E olha que eu tive ótimos professores, eu tive a oportunidade que muita gente não teve de ter professores de pintura a óleo, pintura em aquarela, pintura com lápis preto. Eu aprendi perspectiva linear, que é uma técnica que ajuda bastante a desenhar. Bom, eu fazia aulas de desenho, mas ainda assim eu não estava satisfeito com isso, eu não estava realizado, eu sentia que faltava algo, eu sei que isso não era para ser normal, não era comum, né? Não era para eu me sentir assim, era para eu estar realizado com tudo aquilo que eu sabia, mas eu senti que faltava algo e eu não sabia exatamente o que era. Bom, foi até então que eu descobri um professor que chegou na cidade há pouco tempo e eu conheci esse professor e ele me mostrou que eu podia olhar para a natureza e fazer pesquisas na natureza, né? Pegar um galho, uma folha, observar esse galho, observar essa folha e começar a riscar isso, a reproduzir isso do jeito que eu estava vendo. Então, a partir daí, eu comecei a experimentar coisas, eu comecei a experimentar olhar, observar direto na natureza e não só observar nas pinturas das outras pessoas. Olha só, isso fez uma revolução na minha cabeça, porque a partir daí eu comecei a querer pintar coisas diferentes, né? Minha mente começou a explodir assim de ideias, de informações. E aí então eu comecei a ir mais em direção ao que eu sentia, ao que eu achava que eu deveria fazer. Não sei se acontece isso com você também, de você querer pintar algumas coisas que às vezes não é aquilo que você está vendo, né? Às vezes é alguma coisa que você não sabe exatamente o que é. Bom, então aconteceu isso. Eu fui testando coisas, né? Porque a partir daí eu comecei a pintar em mobílias, eu comecei a pintar em madeira, eu comecei a procurar suportes diferentes que não eram os tradicionais, não era a tela, o papel, como eu aprendi no curso. Mas aí começou a aparecer os desafios. Porque eu não sabia que tinta usar, né? Então eu percebi que eu tinha um desafio dos 3 Qs. Olha que interessante, esses 3 Qs, às vezes pode ser uma dúvida que você tenha também, pode ser alguma dificuldade que você tenha também, porque eu tinha essa dificuldade de não saber qual tinta usar, qual superfície era melhor para eu pintar e o que eu ia pintar. Então é o que eu chamo dos 3 Qs, né? A tinta, a superfície e o que a gente vai pintar. Então eu comecei a procurar uma forma de resolver isso. Comecei a procurar tintas, por exemplo, para pintar em superfícies. Comecei usando a tinta de óleo, de tela, né, que é a tinta a óleo, e aí fui pintar mobília com essa tinta. Fui pintar, por exemplo, o guarda-roupa da minha casa, do meu quarto. E o que aconteceu? A tinta a óleo, ela demora muito para secar. E eu pintei a porta do guarda-roupa e a gente ficava esbarrando ali naquele guarda-roupa, ele não secava nunca. Então eu comecei a perceber que aquilo não dava certo, não era apropriado para aquilo. Então não era bem aquilo que é o que eu ia seguir em frente. E aí comecei a tentar misturar tintas, né? Comecei a pegar tinta de esmalte de parede, né? Esmalte sintético, de pintar portão, de pintar porta, portão, janela. Comecei a usar essa tinta para misturar ali, para passar nos móveis, para passar na madeira. E comecei a ver também que era difícil, né? Tinha, além também do cheiro forte, que eu não gosto do cheiro forte de tinta. Até porque eu estava pintando ali as coisas no meu quarto, né, dentro de casa, então aquele cheiro muito forte incomodava, não era legal. E também não secava nunca. Aí eu cheguei até a misturar o látex de parede com essas tintas a óleo, tinta de esmalte sintético. Piorou, porque aí não secava nunca e virava uma meleca e não dava certo. Bom, sem contar que a gente fazendo isso não tem uma quantidade grande de cores, então não dava para fazer muitas misturas ali, não dava para fazer muita coisa.
Bom, testei de tudo. Testei misturando essas tintas uma na outra, látex com esmalte que não secava, com tinta óleo. Comecei a usar tinta acrílica, mas a tinta acrílica também secava muito rápido, e né, as tintas de bisnaga, e fui fazendo misturas com corantes, enfim, perdi muito tempo e muito material, né, e apanhei bastante. Mas ainda assim eu continuei testando, fui testando em várias superfícies diferentes, né? Em móveis, em madeira, em papelão, em zinco, em metal, em telha Eternit, fui testando em tudo quanto é coisa, que é o que eu tinha ali na época, né? E eu fui experimentando esses materiais. Lógico, apanhei muito, errei muito, perdi tempo, perdi material, mas ficou a experiência. E aí eu já comecei a perceber que eu já tinha um gosto, eu já tinha uma afinidade com os temas que eu fazia. Então, por exemplo, eu olhava os passarinhos, eu olhava, né, o ambiente que eu vivia, que era o meu quintal ali, que era um ambiente de natureza. Então eu comecei a perceber que eu gostava das flores, eu gostava dos passarinhos, eu gostava dos animais, e eu comecei a perceber que isso era o meu tema. Então, com o tempo, eu fui descobrindo algumas tintas, algumas superfícies e o tema que eu queria. Então, fui resolvendo essa questão dos 3 Qs, né? Qual tinta usar, qual superfície seria melhor e qual tema que seria melhor para eu usar. Bom, aí chegou um período que eu tinha já um certo material legal que eu gostava, né? E eu começava a mostrar para as pessoas gostavam, e eu falei, vou fazer uma exposição. Então eu comecei a minha vida profissional, comecei nessa exposição. E aí eu fiz essa exposição com 70 obras, e todas assim com esse estilo de aves, de passarinhos, mas ainda tinham algumas telas, ainda tinha algumas pinturas antigas que eu coloquei ali, que eu gostei, e que então tinha um pouco de tudo da minha vida. Individual do artista plástico Gustavo Adolfo Rapazzi. Ele mostra 32 quadros com trabalhos em óleo sobre tela, grafite e pastel. O segredo não é ser pintor, músico ou poeta. O segredo é explorar-se e cultivar a vida da melhor maneira. O que você quer dizer com essa frase? Essa frase é um resumo de uma boa vida que eu acho que a gente tem que ter. Eu acho que a gente tem que, tudo que fizer da melhor maneira. Não precisa ser uma obra de arte para ser uma arte. Qualquer ato é uma arte. Qualquer movimento, sendo bem feito, sendo de maneira consciente, é uma arte. A partir dessa exposição que eu mostrei todas as minhas pinturas para as pessoas e tal, as pessoas começaram a me pedir se eu dava aula, né? E eu, no começo, achei meio estranho, assim, eu não estava preparado para isso, não imaginava que isso pudesse dar certo. Mas teve uma amiga que me pediu, olha, eu preciso por questão terapêutica, né, por tratamento de saúde. E aí eu falei, tudo bem, vamos ajudar, eu vou ver o que eu posso fazer, não sabia se isso ia dar certo. Mas aceitei o desafio, comecei a ensinar para ela, comecei a mostrar, e eu lembro que um dos maiores desafios era o medo de passar tinta que ela tinha, né? E eu já não tinha esse medo, porque eu já tinha errado, já tinha testado, já tinha feito muita coisa. Então, no começo eu tinha que mostrar para ela que podia passar a tinta, pegar o pincel e passar na tela, e aí com o tempo ela foi se soltando, né? E deu certo, e eu fui pegando o jeito, né? Eu fui pegando o jeito de ensinar. Eu percebi que, na verdade, o que as pessoas queriam era a mesma coisa que eu queria, que era conseguir pintar livremente, né? Conseguir pintar as ideias que tinham. Bom, então, nesse período eu já estava usando tinta PVA, já tinha essa tinta no mercado, já conseguia essa facilidade de ter essas cores prontas, né? Já percebi que dava para a gente misturar com tinta de látex de parede para aumentar, como eu mostro hoje nos meus vídeos, né? Que dá para a gente usar tintas à base de água, e a partir daí, então, você conseguir criar várias pinturas coloridas com várias cores, assim. E aí, com o tempo, dando aula, eu percebi que eu dei aula há 25 anos no meu ateliê presencial, depois comecei o online, né? Mas eu percebi que eu estava desenvolvendo um método, eu estava desenvolvendo uma receita, um passo a passo, né? Porque eu começava a orientar eles e vi que todos os alunos que vinham, eles passavam pelo mesmo processo. Então, era sempre assim, um medo de começar a mexer com a tinta, de não saber qual tinta que ia usar,
e aí por onde começar, né? Eu tinha muito essa dificuldade, então a partir daí, eu fui criando uma receita, um método, meio que no começo sem saber que era um método, só depois que eu fui perceber que era uma receita que dava certo. Bom, porque era a receita que eu tinha usado, era o caminho que eu tinha usado, e aí eu estava passando isso para os meus alunos. Então testei isso nesse período, e a partir de um certo tempo, eu montei o meu ateliê aqui onde é hoje, né? Eu abri o meu ateliê, convidei os artistas da cidade e da região para trabalhar aqui comigo, né? E isso foi em 1917, que eu convidei os artistas para trabalhar aqui comigo, e a gente começou a dar aula aqui, a gente juntou o trabalho de vários artistas, e a gente então começou a fazer esse trabalho, expor todo mundo junto e né, convidar os alunos para dar aula. Então os outros artistas também davam aula, então ficou um ambiente de arte assim muito legal. Bom, mas aí com a chegada do isolamento social, o que aconteceu? Os alunos tiveram que fazer aula em casa, né? E aí a gente teve que se adaptar aí, teve que fazer essas aulas online, né? Foi proibido da gente dar aula aqui no ateliê, então a gente teve que fazer isso, né? Forçadamente, mas eu não imaginava que pudesse dar certo isso, porque como que um trabalho tão material, né? Tão assim de botar a mão na massa, como que daria certo online? E aí, então, a gente começou a dar aula para esses alunos, e eu comecei a perceber que outros alunos, porque a gente colocava na internet, outras pessoas de fora também queriam, também se interessavam, e eu percebi que eu podia ajudar, né? Eu não poderia deixar de ajudar, porque muita gente sempre comentava isso: olha, me ajuda, que é por saúde, eu preciso, né? Eu preciso disso, e eu sei que muitas vezes é uma das únicas terapias que a pessoa, né, pode fazer, que a pessoa poderia fazer. Então, assim, não tinha como eu não ajudar. E aí eu comecei a entender que tudo que eu tinha era um método, e que dava para usar esse método, essa sequência, pela internet, né? Então, até então era simplesmente um conhecimento que estava ali solto, mas depois eu entendi que não, que daria para eu pegar essa sequência aí, fazer o passo a passo e mostrar pela internet. E foi o que aconteceu. Eu comecei a ajudar as pessoas do mundo todo, né? Hoje, pessoas do mundo todo pedem e se interessam, né? Tanto que você pode ver os comentários aí nas redes sociais, os comentários nos vídeos, que tem pessoas que comentam em todas as línguas, né? Tem pessoas que comentam em português, bastante em português aqui do Brasil, mas tem também bastante em espanhol, né? Comentários da América Latina, tem português de Portugal também, tem muito comentário em inglês, e tem uns comentários também que eu acho um barato, que com os ideogramas, né? Tem tanto ideograma japonês, quanto uns ideogramas que são árabes, né? De outras nacionalidades. Então, às vezes, a gente tem que usar recursos aí para interpretar o que as pessoas estão falando, mas você vê que tem comentários do mundo todo. E hoje eu consigo, então, atender, ajudar, passar esse conhecimento, essa informação para as pessoas do mundo todo, que é a minha missão, é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu acho que eu nasci para isso, e que eu sei que ajuda muita gente. Então, o que é fácil para mim, eu consigo orientar as pessoas, transformar esse conhecimento aí para as pessoas. Bom, e aí me fala, você está entendendo tudo que eu estou te falando? Está sendo útil essa informação? Você está gostando? Me fala suas expectativas, me fala o que você está achando para eu continuar e melhorar ou corrigir o que precisar para poder te ajudar. E eu espero que você esteja sentado num lugar agradável, confortável, para receber toda essa informação que eu tenho para te passar. E antes de você pensar que tudo isso que eu estou te falando é muito difícil, muito complicado, e precisa de um nível técnico muito superior, de um conhecimento muito grande, de você achar que tudo isso só depende de dom, só de providência divina, só de sorte, de ter nascido pronto, enfim, antes de você pensar tudo isso que te impede de ser feliz na pintura, me escuta de coração aberto, receba toda a informação que eu tenho. Se você vê que não funciona para você, que não dá certo, que você não vai gostar, aí tudo bem, aí você esquece tudo e volta a fazer do jeito que você fazia antes. Mas escuta até o final, né? Procure entender e receba essa informação. Então, por isso, deixa eu te explicar uma coisa. Tem dois tipos de pessoas que provavelmente estão assistindo aqui, tem dois tipos de pessoa.
Um é o teimoso, o outro é o insistente. Bom, parece ser mais ou menos parecido, né? Parece ser mais ou menos igual. Mas olha, o teimoso é aquele que vai ver tudo e vai continuar fazendo do jeito que sempre fez. Vai teimar naquele jeito que sempre fez. É o jeito que está acostumado a fazer, é o jeito que não vai aceitar mudança. Então, por mais que eu falo, o teimoso vai falar, entendi, mas na hora de fazer, vai fazer do jeito dele mesmo. E tem o insistente, que o insistente é aquele que vai olhar, vai observar, vai tentar fazer e às vezes não vai conseguir na primeira, mas ele vai insistir querendo aprender, não teimar no erro, não teimar naquela velha forma antiga que não dá resultado. O insistente vai insistir e aperfeiçoar, crescendo, evoluindo até conseguir. Então, quem ficar comigo até o final não é o teimoso, é o insistente. O insistente é que vai querer aprender. O insistente que vai ficar até o final querendo entender o que é que está acontecendo, querendo entender o que é que faz realmente a diferença. Então, seja o insistente e não o teimoso que fica nas velhas regras, mesmo se a regra não está dando certo. Então, fica comigo até o final, vamos ver quem que é o insistente, quem que é o teimoso. E agora presta bem atenção nessas informações que eu vou te passar hoje. Não adianta você querer ver eu pintar uma flor, um passarinho, ou qualquer coisa que seja para você aprender e copiar. Se você não sabe exatamente o que você tem que fazer no começo da sua pintura, se você não sabe o que realmente facilita a sua pintura. Então essa informação que eu vou te passar aqui agora, ela vale ouro e vale para a sua vida toda. Você sempre vai usar essas dicas e essas informações. Então vem comigo. E agora eu vou te falar o que é pintar de um jeito descomplicado e quais as vantagens de você pintar de um jeito descomplicado. Bom, pintar de um jeito descomplicado é três coisas, ó. É você ter a fórmula, né? Você ter a receitinha lá, você ter o método para você seguir, porque assim, você tendo esse método, você tendo essa receita, esse passo a passo, você não vai ficar preocupado, você não vai desviar sua atenção, não vai mudar a rota, não vai se perder no caminho. É igual uma receita de um bolo. Você vai saber exatamente o que tem que fazer em cada momento exato para você fazer na sua pintura, né? Então, número 1. Número 2, é você ter bom resultado. Pintar de um jeito descomplicado é você ter um bom resultado, porque se você não tem um bom resultado, se você não tem o resultado que te agradou, que é o que você imaginava, então não é pintar de um jeito descomplicado, porque você não está atingindo a sua meta, o seu resultado. E terceiro item, terceira questão aqui, o que é pintar de um jeito descomplicado, é você poder aproveitar superfícies que você tem, coisas que você tem na sua casa. Você aproveitar objetos, panelas, chaleiras, telhas, telas, madeira, enfim, quadros antigos, o que você tiver, bandejas, né? Porta-chaves, enfim, o que você tiver para você transformar na sua casa. Assim você deixa de entulhar, deixa de guardar alguma coisa que não tem utilidade e passa a colocar aquilo no lugar que tem utilidade. Sem precisar ir buscar esse material muito longe, sem precisar ir buscar na marcenaria, ir buscar num lugar distante. Então, pintar de um jeito descomplicado é você pegar o que você tem, usar restos de tinta se você tem, né? Se você não tem, tudo bem, você vai adquirir. Mas você usar aquilo que é fácil para você, aquilo que está perto de você, né? Como eu sempre comento, às vezes tem um coqueiro perto da sua casa, às vezes na região onde você mora, tem algum tipo de fibra natural, alguma coisa que é típico ali da sua região, ou às vezes é fácil para você pegar madeira de sobra de construção, madeira de marcenaria, porque às vezes você tem alguém na família que tem marcenaria, enfim, é você usar o que é fácil para você. Assim, cada um vai usar um material diferente, né, o que é mais fácil para cada um, e aí vai surgindo a sua história ali em cima das suas pinturas, né? Então isso também é pintar de um jeito descomplicado. E quais as vantagens de você pintar de um jeito descomplicado? Primeira grande vantagem é você não depender de ninguém fazer para ter que copiar as pinturas. Você simplesmente vai ter as suas ideias, né? Vai ter a vontade de pintar uma flor da sua infância, alguma coisa que você gosta, por exemplo, uma arara, um papagaio, um cavalo, enfim, o que você quiser, né? Uma galinha para colocar na cozinha,
uma fruta para colocar numa fruteira, ou alguma coisa para sua sala, para o seu lavabo, para sua garagem, enfim. O que você tiver vontade de fazer, você vai conseguir passar para a sua tela, para a sua madeira, para a sua fruteira, para a sua bandeja, enfim, o que você quiser pintar, sem depender de alguém fazer. Simplesmente você vai ter ideias, e acredite, ter ideias é muito bom. Então você vai aprender a estimular isso em você. Então você vai imaginar, vai ter as suas ideias e vai conseguir passar aquilo que você imaginou. Segunda grande vantagem de pintar de um jeito descomplicado é você não depender do risco. Você não vai depender de ter o risco. Você não precisa do risco para passar com carbono, usar essas técnicas complicadas de ficar reproduzindo o desenho. Às vezes você vai passar com carbono, nem fica tão perfeito, aí você tem que corrigir. Então, pintar de um jeito descomplicado, você vai aprender a desenhar. Você vai errar, você vai corrigir, mas é muito mais gostoso e você vai fazer isso com muito mais estilo, com o seu jeito, com a sua cara, e você vai aprender a fazer isso ficar bom. Bom, terceira vantagem é você ganhar tempo, porque você vai ter um roteiro que vai te mostrar exatamente o que precisa fazer, vai te mostrar qual o caminho você tem que seguir, né? Para você não perder tempo de ficar indo, errando, pinta primeiro a parte de cima, pinta primeiro o fundo, por onde começa, por onde não começa. Então você vai ter um roteiro, assim como uma receita de um bolo, uma receita de um prato que você nunca fez, né? Você precisa saber o que faz primeiro, né? Se põe no forno, se tira, se acrescenta algum tempero, coloca antes, coloca depois que bateu, antes que bateu. Então a receita vai te passar o roteiro certinho do que você tem que fazer. Assim você erra menos e ganha tempo. Quarta vantagem é você não precisar fazer sujeira. Você não vai fazer sujeira e não vai desperdiçar material. Porque o método te mostra um jeito prático, um jeito simples, um jeito que vai se adaptar ao seu jeito de pintar e que você vai conseguir ir direto no resultado, sem ficar perdendo tempo de lambuzar pincel, de sujar muito potinho, fazer muita coisa, não. É um jeito prático que vai te mostrar que a tinta que você tem que usar naquele momento, então você vai usar aquela tinta, e aí você vai seguir aquele roteiro, qual o momento de lixar, qual o momento de pregar, qual o momento de riscar, qual o momento de passar o fundo. Então tudo isso facilita bastante a sua vida. Quinta vantagem é você poder usar tintas que não tem cheiro, é você poder usar tintas que você pode lavar a mão com água, lavar o pincel com água, tudo de um jeito muito prático, tudo de um jeito muito simples, gostoso de fazer, sem estresse, sem preocupação. E a sexta vantagem é você ter a liberdade de fazer no seu ritmo, com o seu estilo, com o seu jeito de ser, de colocar ali o que você gosta. Isso é o mais gostoso, né? Você fazer uma pintura que tem a ver somente com você, com a sua realidade, que é um momento seu com as tintas. E aí você vai expor isso para as pessoas e isso é muito bom. E olha, outra informação muito importante é você entender o seu estilo. Você já reparou que quando você olha a pintura de outras pessoas, o que mais te chama atenção é você ver que ela tem um jeito só dela de pintar, um estilo próprio, uma característica dela, assim como se fosse uma caligrafia. Então, você também tem esse estilo, você também tem o seu jeito de pintar, né? Então, quando você olha a pintura das outras pessoas, você gosta ou não gosta pela característica da pessoa, pelo jeito dela. Você também pode pintar assim, com a sua característica, com o seu estilo. E isso é o que torna a pintura mais interessante. E você tem esse estilo, mesmo que você acredita que você não tem, mesmo que você acha que você não tem o seu jeito, o seu estilo, mas tem. Todo mundo tem uma caligrafia. E é isso que a gente precisa ir colocando para fora, né, e exteriorizando esse seu jeito de pintar, esse seu pensamento, esse seu gosto, o gosto pelas cores. Então, tudo isso. Então não se preocupe que você não vai precisar deixar de gostar do que você gosta para seguir o jeito descomplicado. Muito pelo contrário. Quanto mais você for autêntico e quanto mais você for o que você é de verdade, é o que mais vai deixar a sua pintura interessante, né? É isso que faz a pintura ser uma obra de arte. E olha, eu vou te falar agora 6 itens que vão facilitar a sua vida na hora de fazer as suas pinturas. Tanto para quem está começando agora, quanto para quem já pinta e tem algumas dificuldades. Bom, primeiro item é sobre o tema. Qual tema é mais fácil? O que você vai escolher para pintar que é mais fácil? Isso é muito importante, porque às vezes você já quer logo de cara pintar temas complicados, araras, passarinhos e flores, né? E para você que está começando,
principalmente começando a aplicar o método Gustavo Rapassi, é legal você começar com coisas, com formas largas, formas um pouco mais simples, para você ir aprendendo como usar a tinta, para você ir aprendendo como matizar, como fazer os efeitos aí de luz e sombra e tudo que eu mostro. Então, é muito mais fácil você começar pintando, por exemplo, flores, né? Se você pintar flores de formas largas, por quê? Porque a flor, mesmo que você deformar um pouco, ela não vai aparecer. Diferente de você pintar um passarinho, um tucano, um arara, um papagaio, se você deformar o bico, deformar o olho, vai aparecer, vai mostrar, né, que está deformando. Por exemplo, olha esse hibisco aqui, ó. É uma flor que ela é larga, né? Você consegue matizar, você consegue fazer os efeitos e a possibilidade de aparecer os erros são menores, né? Você pode até errar, mas não vai aparecer, não vai ficar tão marcante. Então, olha que legal, dá um efeito legal para você colocar em bandeja, em quadro, em objetos, em qualquer lugar que você quiser, usando flores mais largas, assim, igual a orquídea, por exemplo, enfim, flores que tenham pétalas mais largas. É diferente de, por exemplo, pintar maritacas, assim como eu sempre mostro, arara, papagaio, gente, cachorro, gato, né? Porque vai ter olho, bico, boca. Então, às vezes, se ficar um pouquinho torto, um pouquinho deformado, já vai fazer um efeito muito grande. Bom, segundo item que facilita demais a sua vida é o tamanho das suas pinturas. Porque eu sei que tem gente que olha as pinturas aqui e as pessoas comentam, né, que querem começar pintando uma parede. A pessoa fala assim, eu tenho uma parede lá da minha sala, do meu quarto que eu quero pintar. Olha, para quem está começando, para quem já tem experiência, é legal, né? Mas para quem está começando agora, não é uma dica muito boa você começar por uma parede. Começa por uma superfície um pouco menor, né? Um quadro, um retângulo, alguma coisa assim que você consiga errar, corrigir, melhorar, aperfeiçoar. E aí depois você vai aumentando essa superfície. Porque começar com uma parede muito grande, às vezes vai demorar muito, vai cansar. E a gente, nós artistas, somos movidos pela motivação do momento ali, né? Pela empolgação do momento. Então, às vezes se demora um pouco, às vezes você fica uns dias sem pintar, já vai desanimar. Então, acaba frustrando um pouco. Então, se você pegar uma superfície menor, um quadro, uma tela, uma madeira, né, você já consegue trabalhar mais tempo nela ali, se dedicar mais e ter um resultado mais interessante. E também evita pinturas muito pequenininhas, né, muito pequenas, porque assim como esses daqui, por exemplo, né, que são bem pequenas, o que você vai precisar? Tem gente que pinta em quadrinhos menores, né, e às vezes você vai precisar de um pincel muito fininho para fazer o cantinho do bico, do olho, né, os detalhezinhos, pé, assinatura. Então, você vai precisar de um pincel muito fino, muito delicado, né? E uma atenção muito maior. Então, se você fizer num quadro médio, você já consegue fazer isso de uma forma mais tranquila. Você já consegue fazer esses detalhes com um pincel que não é tão fininho. E se borrar um pouquinho, dá para arrumar, dá para corrigir, certo? O terceiro item que facilita bastante a sua pintura é o tipo de superfície. Às vezes, eu mostro aqui pintando em objetos, assim como bule, né, objetos que são arredondados. E para quem está começando, eu falo que é um pouco difícil, porque você não tem onde apoiar, né, ele vai girando, movimentando. Então, você ter uma superfície plana, né, como eu mostrei aqui na bandeja, você ter uma superfície plana, uma tela, uma madeira, ela é mais fácil de você apoiar, de você visualizar, de você desenhar. Então, facilita para quem está começando, começar com uma superfície plana, né? Então, você já vai saber escolher o seu tema, já vai saber o tamanho, né, para não fazer muito pequenininho assim, né, muito delicadinho. E então você vai começar com uma superfície plana, larga, fazer formas, temas mais largos, então tudo isso facilita. E também, na hora de escolher madeira, por exemplo, ó, procura madeira lisinha. Esse daqui, por exemplo, é o madeirite, né? Ele já está tratado, então ele fica bem lisinho para fazer as suas pinturas. Evita, por exemplo, madeira, para quem está começando, né? Evita madeiras muito rústicas, assim, que tem muito defeito. Porque na hora de fazer olho, bico, os detalhezinhos nesses cantinhos, madeira às vezes tem buraco, defeitinhos assim, que ficam legal na pintura, mas às vezes vai te atrapalhar um pouco, né? E se acontece de pegar a cara do passarinho, da arara, enfim, aonde
tem algum defeito maior, assim, acaba não ficando legal, então isso pode te frustrar um pouco. Então a minha dica é começar com uma superfície larga, lisa e que não tenha relevos, né? Que não seja curva, que seja plana, certo? Quarto item que vai facilitar bastante a sua vida é na hora de matizar. Procura pensar sempre matizando de 2 em 2 cores. Olha, eu sempre mostro aqui as pinturas, por exemplo, misturando 3 cores, né, como o laranja, o amarelo ouro e o amarelo limão. Mas se você misturar o laranja com o amarelo limão e o amarelo ouro tudo de uma vez só, vai dar uma cor meio salmão, não vai dar essa cor, essa tonalidade que a gente precisa do amarelo, né? Então, se você pensar, se você matizar o laranja com o amarelo ouro, ok. Depois você matiza, lava o pincel, limpa, né? Aí você vai pegar o amarelo ouro com o limão, também ok. Você vai conseguir um matizado aí com as 2 cores, né? Você não vai fugir muito da tonalidade que você precisa. E assim nele todinho, né? Por exemplo, esse daqui, ó, que tem um vinho aqui, o vermelho e o laranja. Se você matizar todas as 3 cores de uma vez só, você vai acabar levando o vinho junto com o laranja, vai fugir da tonalidade, né? Então, se você passar o vinho com laranja, o vinho com vermelho e matizar, e depois matiza o vermelho com o laranja, então também você vai ter um bom resultado, vai facilitar muito a sua vida. E assim você consegue fazer com muitas outras cores. Então, por exemplo, esse exemplo aqui, olha que legal. Ele tem 5 cores para você matizar, ó. Tem o vinho e o rosa e o marfim e o verde maçã, e depois ainda do verde maçã e o verde musgo, um pouquinho, né? Aqui assim tem um verde musgo. Então, dá para você matizar uma quantidade grande de cores, mas sempre pensando de 2 em 2. Porque se você levar o vinho lá pro verde maçã, e aí não vai dar certo, vai misturar todas as cores, vai fugir da proposta. Não é essa a proposta aqui, né? Vai fazer uma outra cor. Pode até ser que fica legal, mas não vai ficar desse jeito como a gente pensou, como a gente está olhando na referência, como a gente idealizou desde o começo da pintura. Então, se você quer um bom resultado, o resultado do jeito que você imaginou, né, que fique mais fácil para você começar a fazer os seus matizados, pensa sempre de 2 em 2 cores. Você vai matizar de 2 em 2 cores. Bom, quinta coisa aí que vai te ajudar, quinto item que vai te ajudar bastante, usar a tinta à base de água, tinta solúvel em água. Tanto a tinta PVA quanto a tinta acrílica, elas são tintas que são bem mais simples, bem mais fácil de trabalhar para quem está começando do que a tinta óleo, por exemplo, a tinta que usa um solvente, usa outros produtos para misturar, né, para lavar o pincel. Você vai ver que começar a pintar com a tinta à base de água é muito fácil, muito prático, né? Porque você vai pintar e vai lavar o pincel na torneira, vai lavar a mão na torneira, não tem cheiro. Só de não ter cheiro já é uma vantagem muito grande. Você pode ficar num ambiente fechado e não tem problema, né? Então existe essa facilidade de você trabalhar com a tinta solúvel em água e ela adere bem em várias superfícies. E também tem a questão que tem algumas pessoas que às vezes não encontram, dependendo da região, às vezes você não encontra uma tinta ou outra tinta, você não encontra todos os produtos, e aí você pode até misturar. Então você pode usar um pouco de tinta de parede, você pode usar até tinta de tecido. A tinta de tecido na madeira, ela não faz o mesmo efeito, mas como um quebra-galho, né, para quem não consegue comprar, para quem às vezes na cidade não chega esse produto, né, eu sei que tem gente que às vezes mora em regiões muito distantes e às vezes acaba não encontrando isso, às vezes tem que ir para um grande centro para comprar, tem essa dificuldade. Então você consegue juntar algumas sobras de tinta de parede, tinta acrílica, tinta de tecido, tintas que sejam à base de água e corantes também de parede, tudo que for à base de água, você consegue ir juntando e ir fazendo as cores que você precisa. Então, isso facilita bastante para você pintar nas superfícies que você quiser, né? Tanto na madeira, pode ser na tela também. E a tela, você pode pintar do mesmo jeito que eu mostro aqui com o meu método, né? Essa daqui, por exemplo, é uma tela, ó. Então, a gente pode pintar do mesmo jeito que a gente pinta na madeira, isso aqui é madeira, aí a gente enverniza com verniz acrílico solúvel em água, então o verniz
também não tem cheiro, e isso também facilita bastante você lavar o pincel com água e sabão, né? Então é sempre bom lavar bem, ter esse cuidado, mas é bem mais fácil do que você precisar depender de um solvente, né, de um produto mais forte para lavar os pincéis. Bom, sexto item que vai facilitar bastante a sua vida é que eu vou te passar uma lista de material, uma lista completa para você adquirir, para comprar, para fazer as suas pinturas, né? Lista de material de produtos à base de água, de tinta PVA, que é a tinta que eu recomendo, a tinta que eu gosto de usar, que é a tinta que eu faço as minhas pinturas aqui, né? Então, você vai conseguir também fazer o mesmo efeito aplicando o método. Então, para quem está começando agora, eu vou deixar essa lista aí, né, para quem quiser imprimir e adquirir esses produtos. Eu não ganho nada, não ganho comissão com essa marca, nada, mas é a marca que eu uso. Então, eu vou deixar lá a marca que eu uso, os produtos que eu uso, né, para fazer as minhas pinturas. Não é nada de caro, não é nada de absurdo, porque fazendo uma pesquisa no mercado é o que tem de mais acessível, né? Além do que tem essa vantagem que eu sempre falo, que você pode juntar, né, com outras tintas. Você pode juntar com tinta de parede, por exemplo, se for o caso de dar um fundo numa superfície, né? Como essa tela aqui, você quer dar o fundo na superfície, quer usar uma sobra de tinta de látex de parede, sobra de parede, você também pode. Então, tem esses recursos aí. Quando você vai seguindo as minhas dicas aqui, você vai ver que tem muito recurso de aproveitamento de tinta. Mas eu vou deixar, então, aqui nesse vídeo, nos comentários, vou deixar um link lá, um PDF para você baixar e imprimir para adquirir esses produtos, e vou deixar também essa lista no grupo do WhatsApp. Então, qualquer dúvida, comenta, né? Comenta aqui, me fala, e a lista, então, está disponível. E você viu que tudo tem um jeito certo. E você só precisa saber qual é o jeito certo, porque tudo que você pinta é reflexo das suas crenças, do que você acredita. Por exemplo, pode ser que você esteja praticando a pintura de esperança, que é aquela pintura que você pinta e fica acreditando, imaginando que o dom vai falar tudo o que você precisa fazer, que o dom vai te passar todas as informações de técnica, de cores, de temas, do que você vai fazer. Você fica esperando só a inspiração, só o dom manifestar. Mas, às vezes, está te faltando informação. Então, a pintura de esperança é aquela que espera que o dom vai passar toda a informação, quando, na verdade, você precisa estudar e ir atrás da informação. Assim como o músico, por exemplo. O músico tem o dom. Ele tem o dom de tocar, mas ele precisa estudar para desenvolver esse dom. E às vezes você também está precisando estudar para desenvolver. O artista acha que ele não precisa estudar, mas precisa. Por exemplo, quando você passa a entender o que é uma perspectiva linear, quando você passa a entender como faz regras de luz e sombra, né, muda tudo a sua visão, a sua percepção do que é desenhar, do que é pintar, né? Então, quando você aplica as regras, desenvolve o seu dom. Imagina, por exemplo, um médico, um dentista, são profissões que também precisam ter o dom para aquela profissão, né? O médico, o dentista, eles precisam ter o dom para aquela profissão, mas eles precisam estudar. Então, eles não vão ficar esperando o dom aparecer. Qualquer profissão precisa de ter o dom, até um vendedor, qualquer pessoa, né? Só que também, para vendas, também existem as técnicas de vendas. Então, quanto mais a pessoa estuda, quanto mais a pessoa procura aprender, mais ela desenvolve naquelas habilidades. Eu mesmo não paro de estudar para levar sempre cada vez mais informação para os meus alunos, e também porque a gente precisa crescer em tudo que a gente faz, né? Na nossa profissão, na nossa atividade diária. E pelo jeito você também gosta de crescer, de evoluir, de aprender, porque senão não estaria aqui comigo até agora. Mas ainda você pode estar em dúvida se o método é eficiente ou não. E talvez se eu estivesse no seu lugar também estaria em dúvida. Se eu não tivesse visto tudo que eu vi, se eu não tivesse visto a transformação que aconteceu na minha vida e a transformação que acontece na vida dos meus alunos, talvez eu também não acreditaria, né? E eu falo que não é um método milagroso, é só uma receita, é um passo a passo. É um passo a passo que vai te orientar nas ações que você tem que fazer para as suas pinturas, para você ter um resultado eficiente. É o método que dá certo para mim, dá certo para os meus alunos e vai dar certo para você também.
Com ele fica muito mais fácil para você realizar as atividades, você vai direto no resultado que você precisa. Com o método, você não vai precisar errar como eu errei, não vai precisar desperdiçar tanto material, perder tanto tempo como eu perdi. Você já vai direto no resultado que você precisa. Você vai conseguir já ir direto nas etapas para fazer o que você idealizou, para fazer o que você imaginou. E aí, me conta, você já está se imaginando fazendo pinturas assim, curtindo seu momento com as tintas, já está imaginando decorar sua casa, sua sala, sua cozinha, sua copa, sua garagem, seu lavabo, né? Porque é muito legal quando a gente vai pintando e a gente vai expandindo a decoração pela casa, né? Decorando cantinhos que estavam sem vida, escritório, enfim, colocando a sua personalidade nos ambientes e até presenteando os amigos, um filho, os parentes, presenteando com quadros, com um porta-chave, com um porta-treco, com pinturas, enfim, objetos, bandejas, presentes criativos que você fez, que você pintou, né, que são a sua cara, a sua marca. E até comercializar, dar aulas e fazer suas exposições. Porque eu tenho alunos que começaram do nada, né? Não sabiam nada e hoje já estão fazendo suas exposições. Assim como aconteceu comigo, que eu te contei a história. Eu também não sabia nada e hoje já dou aula, faço as minhas exposições e vivo disso, vivo do meu trabalho de arte, de pintura. Mas você ainda pode estar se perguntando como isso é possível? Como? Será que eu vou conseguir pintar? Será que eu vou conseguir criar, desenhar, fazer as minhas pinturas assim, desse jeito descomplicado, desse jeito terapêutico, gostoso e que dá um bom resultado? Bom, antes de você se perguntar, será que eu vou conseguir? Será que é muito difícil? Antes de você achar que tudo isso é impossível, que é só para pessoas especiais, só para pessoas que nasceram prontas, iluminadas, com um dom divino, antes de você pensar tudo isso, deixa eu te falar que é possível sim, todo mundo pode quando aplica as mesmas regras do método que eu uso, do método que os meus alunos usam para conseguir fazer as suas pinturas. Quando você perceber que é possível você conseguir criar, desenhar e matizar suas pinturas assim de um jeito descomplicado, você nunca mais vai ver o mundo como você via antes. Porque você vai perceber que, na verdade, é muito mais simples você conseguir pintar assim do que você ter que reproduzir as pinceladas de outro artista. E se você nunca pintou assim com alguém que te ensina em todas as etapas, assim, praticamente pegando na sua mão para te mostrar o passo a passo, então você não sabe do que você é capaz. Sim, acredite, você é capaz. É possível você e todo mundo que quer aplicar as mesmas etapas para ter o mesmo resultado que eu tenho nas minhas pinturas. E assim você vai poder pintar como eu faço as minhas pinturas ou até melhor do que eu. Sim, é possível pintar melhor do que eu quando você se dedica e avança aplicando as mesmas regras do método. Porque o que vai fazer você conseguir melhorar e avançar nas suas pinturas é justamente aquilo que você não sabe. Porque se você soubesse, você já teria feito, não é mesmo? Você não gostaria de ficar ali, você não quer ficar patinando no mesmo lugar, você quer evoluir, você quer avançar, você quer fazer a mais. Mas para isso você precisa da técnica e da informação. E é isso que eu vou te mostrar essa semana, então fique atento a todos os detalhes. Porque eu vou te mostrar como é o pensamento de quem consegue pintar assim, de um jeito criativo. E depois você vai ver o quanto é gostosa essa sensação de destravar, desbloquear a sua mente para conseguir pintar tudo que você imaginou, do começo ao fim. Então esqueça que pintar é difícil, porque tudo é técnica e tudo se aprende. E para isso, você só precisa saber qual o caminho certo, só precisa do primeiro passo, que é aprender o método, aprender a receita e aplicar aí nas suas pinturas, aplicar as 5 etapas que eu vou te falar nessas 3 aulas da semana Vamos Colorir o Mundo. E você vai ter ótimos resultados muito antes do que você imagina, porque logo você vai perceber que as suas pinturas estão agradando, que você já consegue contagiar as pessoas que convivem ali com você, seus amigos, a sua família. E você vai ser referência para eles, referência de superação. Eu vejo isso nos meus alunos. Bom, então agora me escreve aqui, me conta se você está gostando, se você está entendendo todo o conteúdo, se está sendo útil para você. Escreve suas dúvidas, faça suas perguntas e eu quero ver na próxima aula quem é que vai ficar. Eu quero ver quem são os insistentes e os teimosos, né? Quem são aqueles que vão insistir em aprender, vão querer evoluir e aprender, ou quem são os teimosos, que vão desistir e vão ficar falando, isso daí é muito difícil, é só para quem tem o dom, é só para quem nasceu iluminado, para quem tem
essa capacidade eu não vou conseguir. Então, quem é você? Você é do time dos teimosos ou dos insistentes? E eu adoraria conseguir transmitir tudo em 40 minutos, mas na verdade não existe mágica. O que existe é um método, uma sequência de informações. E hoje o nosso tempo está acabando, mas na próxima aula eu tenho bastante informação para te passar. Eu vou te falar, por exemplo, por que pintar na madeira vai desenvolver sua criatividade. Eu vou te falar por que pintar criando é muito mais terapêutico do que pintar copiando. E eu vou te falar como desenvolver essa sua criatividade. Vou te mostrar também um aplicativo que eu uso para poder escolher as imagens que a gente vai fazer, as nossas pinturas, né, o que facilita bastante. E vou te explicar sobre todas as etapas do mesmo método que eu uso para fazer as minhas pinturas, que os meus alunos também usam para fazer as pinturas. As 5 etapas que eu uso, eu vou te passar tudo em detalhes. E aproveite e convide as pessoas que você sabe que gosta de pintura, para que você tenha com quem conversar, para que você possa ajudar as pessoas com essa informação que é gratuita e para que você possa ter com quem trocar as informações, porque assim é muito mais motivante, muito mais empolgante quando você consegue conversar com as pessoas, trocar as informações, até porque essa informação que eu estou te passando, esse conteúdo que eu estou te passando, ele não pode ficar parado, ele não pode ficar aqui só pra gente, né? Nós temos essa missão de colorir o mundo, então vamos levar essa informação para o maior número de pessoas possível. E enquanto não chega a aula 2, que eu vou te enviar somente na quarta-feira, né? Então não adianta ficar com ansiedade, que é só na quarta-feira. Então, enquanto não chega essa aula, você pode ver as aulas gratuitas que eu tenho nas redes sociais, tanto no canal do YouTube, no Instagram, na página do Facebook e no TikTok. Você pode ver e rever as aulas quantas vezes você quiser, pode me fazer perguntas por lá, deixe seu comentário, né? Aproveita para enviar isso para os seus amigos, para curtir, segue o canal para que você fique inscrito, né? Para que você receba sempre as aulas. Então divirta-se e até a aula 2. E vamos juntos nessa missão de colorir o mundo.